Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Edmilson Verca que realize a leitura do versículo da Bíblia. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador André Flenick, que realize a leitura do expediente. Expediente de 27 de maio de 2025. Convite da Universidade do Contestado para o seminário Direito em Transformação, Sustentabilidade e Governança, que acontecerá nos dias 29 e 30 de maio, às 19 horas, no auditório do campus de Porto União. Convite da Secretaria Municipal de Assistência Social para a 13ª Conferência Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 24 de junho, das 8 às 17 horas, no auditório do IFSC. Ofício número 02 de 2025 da Secretaria de Governo em resposta ao requerimento número 195 de 2025, de autoria do vereador Ivan Kraus. Ofício número 16 de 2025 da Secretaria Municipal de Infraestrutura em resposta ao requerimento número 203 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskowski. Ofício número 57 de 2025 da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Fazenda Pública em resposta ao requerimento número 193 de 2025, de autoria do Ivan Kraus. Ofício número 58 de 2025 da Secretaria Municipal de Finanças, Orçamento e Fazenda Pública, enviando os balancetes complementares no mês de abril. Ofício número 94 de 2025 da Secretaria Municipal da Saúde em resposta ao requerimento número 234 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskowski. Ofício número 95 de 2025 da Secretaria Municipal da Saúde em resposta ao requerimento número 237 de 2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 466 de 2025 da Secretaria de Planejamento em resposta ao requerimento número 219 de 2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 467 de 2025 da Secretaria do Planejamento em resposta ao requerimento 220 de 2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 468 de 2025 da Secretaria do Planejamento em resposta ao requerimento número 221 de 2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 469 de 2025 da Secretaria do Planejamento em respostas ao requerimento número 228 de 2025, de autoria dos vereadores André Flenick e Kátia Oliskowski. Ofício número 482 de 2025 da Secretaria de Planejamento em resposta ao requerimento número 206 de 2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani. Ofício número 696 de 2025 da Secretaria do Estado de Saúde de Santa Catarina em resposta ao requerimento número 138 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskowski. Ofício número 112.645 de 2025 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em resposta ao requerimento número 68 de 2025, de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 122.873 de 2025 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em resposta ao requerimento número 246 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei número 44 de 2025 que cria vagas de técnico em enfermagem e dá outras providências. Projeto de lei número 45 de 2025 que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Ordem do dia, indicações. Indicação número 214 de 2025, de autoria do edil André Flenick, que solicita a senhora Juliana Maciel Hope
prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, realizar a manutenção da Estrada Geral de Pinheiros nas proximidades da propriedade de Luiz César Bigas. Indicação número 215 de 2025, de autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Hope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, realizar a manutenção da rua Evaldo Krais. Indicação número 216 de 2025, de autoria do edil André Flenick, que solicita à senhora Juliana Maciel Hope, prefeita municipal, ao senhor Luiz Rogério Koch, secretário municipal do Meio Ambiente, e ao senhor Gildo Stocker, secretário municipal de Desenvolvimento Rural, buscar parcerias com cooperativas ou empresas privadas para a construção de um equipamento de compostagem municipal, para a produção de biochurume a ser distribuído aos produtores rurais como fertilizante. Indicação número 217 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, que solicita à senhora Juliana Maciel Hope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal da Saúde, e ao senhor Gildo Carlos de Nogueira Cardoso, secretário municipal de administração, a realização de um estudo de viabilidade para a implantação de um serviço voltado à saúde e segurança dos trabalhadores do município de Canoinhas, com ênfase na produção da saúde mental dos servidores públicos municipais. Indicação número 218 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, que solicita à senhora Juliana Maciel Hope, prefeita municipal, à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, e ao senhor Gildo Carlos Nogueira Cardoso, secretário municipal de administração, e ao senhor Cristiano Roberto Artner, responsável pelo setor de transportes, implantar um programa de acompanhamento periódico de saúde voltado aos motoristas da Secretaria Municipal de Saúde, que atuam no transporte de pacientes no município de Canoinhas. Indicação número 219 de 2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovski, que solicita à senhora Juliana Maciel Hope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, a implantação de um programa municipal de redução de filas de espera para fisioterapia, com a realização de mutirões periódicos de atendimento em parceria com clínicas credenciadas, universidades locais e profissionais voluntários. Indicação número 220 de 2025, de autoria do edil Cezão do Táxi, que solicita à senhora Juliana Maciel Hope, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a realização de reparos no meio-fios e limpezas de bueiro localizados na rua Saulo do Carvalho, em frente à residência número 1495. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Kátia Oliskovski. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha, funcionários da casa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de deixar hoje 3 indicações e 2 delas voltadas principalmente aos servidores públicos municipais, né? A gente sabe que ser servidor público é um desafio gigantesco, né? Eu trabalho, a vereadora Rosi também trabalha com o público, né? Nem sempre nós conseguimos resolver todas as demandas que chegam, né? E os colegas acabam sendo generalizados, né? Em questionamentos ou em comentários negativos, dizendo que o funcionário público é taxado de uma maneira ou de outra, de preguiçoso ou de descontente, né? Mas a realidade, quando nós encontramos no serviço público, é que muitas pessoas dão a alma pelo trabalho, né? E a gente vem percebendo um adoecimento bastante significativo dos profissionais dos serviços públicos, né? São doenças mentais que vêm, depressão e desgaste mesmo, né? Uma estafa muito significativa, não só na saúde, mas em todos os aspectos. E também isso não somente nos profissionais do serviço público, né? De modo geral, as cobranças, né, em cima dos trabalhadores, elas têm sido redobradas, as produtividades precisam ser aumentadas. E dentro do serviço público, hoje, em Canoinhas, nós não temos um serviço de saúde e segurança ao trabalhador, né, que preste esse tipo de serviço. Tem
apenas um perito, né? E esse perito apenas julga no momento dos afastamentos, mas um serviço que avalie esse funcionário enquanto ao seu desempenho, as necessidades físicas, mentais, para que ele venha, sim, prestar com excelência esse atendimento à comunidade, a gente acaba não tendo, né? Então, o meu requerimento seria nesse sentido em relação aos funcionários públicos de modo geral. Com relação aos serviços dos motoristas, né, também há um desgaste, e daí talvez eu não consigo julgar de quem é o maior desgaste, né, quem é o funcionário mais sobrecarregado, mas aquele motorista que tem uma jornada excessiva, né, que sai pela madrugada, volta durante a noite, transportando somente situações graves de adoecimento, situações de sofrimento, isso também sobrecarrega, né, a questão emocional. E precisa ser atendido, né? Como para que ele também venha a trabalhar na sua quantidade máxima, né? Entregar o seu serviço em acordo com aquilo que a comunidade espera. E também eu fiz um requerimento em relação ao serviço de fisioterapia, que mesmo com as contratações que já aconteceram, né, com o andamento que já teve, que foi significativo, nós ainda precisamos de atendimento nessa área, né? Existem ainda pacientes que estão represados há bastante tempo, e a minha sugestão é que houvessem convênios com clínicas privadas, né, serviços de final de semana, roteiros de mutirão. Se o consórcio municipal não consegue, né, suprir, mas que haja outras parcerias que possam vir a suprir essa demanda. Então, esses 3 requerimentos eles são endereçados principalmente ao secretário de Saúde, né, e da administração, para que haja esse pensamento mais aflorado em relação também aos profissionais que eles merecem, né, e precisam e merecem receber esse atento maior à sua saúde. Muito obrigada. Mais algum vereador inscrito? Vereador André Flenck. Com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento os colegas vereadoras, os vereadores que aqui estão, ao público que nos assiste aqui presencialmente e também que nos acompanha pelas redes sociais. Brevemente sobre as minhas indicações, 2 são referentes à manutenção urbana. Cito aqui a manutenção ali da rua Evaldo Kreis. Na verdade, era uma indicação que era para ser do vereador Ivan Kraus. Só que em virtude dele estar numa viagem, fazendo um curso em prol da Câmara de Vereadores, eu acabei fazendo essa indicação, né, para até acelerar o processo de manutenção, né, cobrando do serviço, né, que seria. Uma outra manutenção seria lá na localidade de Pinheiros. A gente sabe as dificuldades que nós temos nas estradas do nosso interior. Agora, a tendência é voltar, temos um período de chuva, depois de um período de estiagem. Então, nós temos que trabalhar, né, evitar que essa situação se agrave, e a localidade de Pinheiros tem problemas constantes de falta de manutenção ou a manutenção não eficiente, até pelas características do solo do local. Sobre a minha terceira indicação, é uma solicitação que eu faço tanto para a Secretaria do Meio Ambiente quanto para a Secretaria da Agricultura, pensando na possibilidade de ser feita uma parceria com as cooperativas ou até mesmo empresas privadas para fazer um aproveitamento dos resíduos orgânicos. Recentemente esteve o pessoal da Cooperativa de Reciclados aqui no município, falando sobre as necessidades que eles têm, mas também nós temos que lembrar que existem outros tipos de resíduos que devem ser aproveitados de uma forma lucrativa. E uma maneira que eu trago aqui é a questão da produção do biochorume. A gente sabe que o chorume, existe o chorume tóxico, que é aquele que não pode ser de jeito nenhum, nem o contato humano é recomendado, mas existe também o biochorume, que é feito de resíduos orgânicos com um processo correto. Ele se torna muito útil para a produção rural e ele pode facilitar no desenvolvimento das plantas, porque ele tem ali uma concentração de fósforo, de potássio, entre outros minerais que aceleram o desenvolvimento. Ele é fácil de se fazer, mas precisa de uma infraestrutura e profissionais especializados. Assim como o vereador Homer, né, tem a formação em química, né, precisa de um químico responsável, precisa de um biólogo para fazer essa função. Então, é uma sugestão de trabalho que eu acredito que pode ser uma alternativa lucrativa, porque a venda do biochorume ele gera muito retorno para os produtores. Era o que continha, senhor presidente. Vereador Homer. Boa noite, senhores vereadores, público que nos assiste presencialmente e também online, e aqueles que nos assistirão, né, porque tem muitas pessoas que nos outros dias eles assistem às
as sessões da Câmara, isso daí me deixa muito feliz mesmo. Para contribuir, vereador, até para a gente fazer até uma alteração nessa indicação, talvez, ou fazer um requerimento endereçado também à IPAGRE, porque agora ela assumiu a coordenação do Colégio Agrícola do SEDUP Vidal Ramos, e já era de interesse de ser feito algo nesse sentido lá no Colégio Agrícola, né? Então, como agora é o início dessa gestão, inclusive o diretor, né, técnico vai estar aqui nessa casa, até seria uma sugestão que a gente poderia até levar diretamente para ele, e essa empresa, ela trabalha nessa parte de pesquisa, e seria muito importante a gente também endereçar para ele, só que eu acho que essas questões externas têm que ser via requerimento, porém a gente pode, na próxima sessão, fazer um requerimento e enviar para eles, avaliando a parceria entre Estado e município, porque eu vejo como lá sendo o local ideal para acontecer esse projeto, né? Então a gente vai ter a pesquisa, a extensão, então vai estar tudo junto. Então eu creio que esse know-how de pessoas que são necessárias para que o projeto tome corpo, eles estarão todos lá, né? Então eu creio que essa parceria pode ser benéfica para os dois lados. Mais algum inscrito, vereador? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário que se informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não há inscrito, senhor presidente. Passamos então para a ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 44 de 2025, que cria vagas de técnico em enfermagem e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 44 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 44, que autoriza a contratação por tempo determinado para fins que especifique e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 45 de 2025. Passamos aos requerimentos. Eu solicito ao segundo secretário, ad hoc, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 262, 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho e do Edil Cezão do Táxi. Requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, expondo e solicitando o que segue. Considerando que o município de Canoinhas adquiriu um veículo automotor SUV por meio do consórcio interfederativo Santa Catarina, Sim Catarina, conforme processo administrativo licitatório número 00045/2023, pregão eletrônico número 0038/2023, solicitação de fornecimento número 1769/2025, com base no memorando número 6450/2025, considerando que não foi possível acessar tais documentos e informações através do site oficial da Prefeitura e considerando que se trata da aquisição de um bem público com recursos públicos e de valor relevante destinado ao gabinete da Prefeita, requer as seguintes informações. Primeiro, cópia integral de todos os documentos referentes à referida licitação e compra do veículo SUV, incluindo, mas não se limitando a edital e anexo pregão eletrônico número 0038/2023. Propostas apresentadas pelas empresas participantes, ata de julgamento, ata de cessão, contrato de aquisição assinado com o fornecedor, nota fiscal de compra, documentos do processo administrativo número 0045/2023, solicitação de fornecimento número 1769/2025, memorando número 6.450/2025, comprovando-se pagamento, empenho e liquidação da despesa. Segundo,
justificativa formal da administração municipal para a aquisição de um veículo do tipo SUV, detalhando os critérios técnicos e administrativos utilizados para definir a necessidade da aquisição, o motivo da destinação do veículo especificamente para o gabinete da prefeita, a forma como este veículo será utilizado em benefício da população canoense. Requer também a relação atualizada de todos os veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal, discriminando modelo, placa, ano de cada veículo, secretaria ou setor a qual está vinculado, situação atual de uso ativo, inativo e manutenção, etc. Por fim, requer informação sobre a política de identificação visual dos veículos do Poder Executivo Municipal. Há previsão de plotagem ou outro tipo de identificação visual dos veículos? Em caso positivo, quais veículos já foram plotados e qual o cronograma para os demais? Em caso negativo, quais os motivos para a ausência de identificação oficial nos veículos da Prefeitura? Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora autora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, o público que nos acompanha. Senhor presidente, essa semana eu recebi algumas mensagens da população de Canoinhas querendo entender o porquê houve a compra de um veículo de um valor alto, né, para o gabinete da prefeita. E eu não soube responder, senhor presidente. Pedi auxílio novamente à assessoria da casa. Ontem até perguntei para o vereador André se ele consegue encontrar licitação nesse site da prefeitura, e a dificuldade é gigante. Então, senhor presidente, eu estou fazendo esse requerimento para que o povo de Canoinhas possa entender por que o dinheiro do povo foi usado para comprar esse veículo para, repito, o gabinete. Parece-me que o gabinete já tem outros veículos, inclusive um Corolla, se eu não me engano, mais uma SW4 também, não sei se está sendo utilizado ainda. Inclusive veículos esses que existe uma dificuldade enorme de você identificar, né, quando está sendo utilizado, se eles são da prefeitura ou não. Porque, salvo engano, senhor presidente, na parte de trás desse veículo, alguns que estão sendo usados pela prefeitura, só tem aquele adesivo pequeno do Eu Amo Canoinhas. E aí fica difícil da população realmente identificar quando é um veículo oficial, quando não é. E aí já acrescento, então, no pedido de toda essa documentação, para eu poder explicar para o povo de Canoinhas por que o dinheiro do imposto está sendo investido em carro para o gabinete, fica já esse pedido para que todos os veículos da prefeitura sejam plotados, e plotados de uma forma grande, que o cidadão, quando quer fiscalizar, possa fiscalizar. Quando tiver veículo rodando aí fora de Canoinhas, que esteja escancarado mesmo aquele adesivo na lateral, dizendo que é exclusivo para uso em serviço da Prefeitura de Canoinhas, para que realmente todo mundo saiba aonde está sendo gasto o dinheiro público, né? Para que carro, que benefício que está trazendo para a população. Eu acho que isso é de extrema importância. Então, fica aqui esse requerimento, senhor presidente, e peço para que os colegas aprovem e, quem sabe, assinem junto também para a gente poder fiscalizar melhor esse dinheiro público. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Para contribuir, na realidade, quando há a aquisição pelo Sim Catarina, não há... Foi licitação ou Sim Catarina? Sim, a licitação pelo Sim Catarina. Inclusive é mencionado isso no extrato ali que a gente conseguiu só que daí encontrar. o Sim Catarina é feita a licitação no consórcio e daí ele... Sim, mas é licitação, senhor presidente, como é verba pública, precisa estar bem transparente. Só essa questão, e pelo que foi me informado, esse veículo, um dos veículos do gabinete vai para viagens externas da saúde. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 263, 2025, da autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Luiz Rogério Costa, secretário municipal do Meio Ambiente, solicitando as seguintes informações sobre o cemitério Jardim das Hortênsias. Primeiro, qual o valor pago pela municipalização do referido cemitério? Segundo, como se deu o processo de licitação relacionado a essa municipalização? Terceiro, quem foi o responsável pela avaliação do imóvel? Quarto, qual empresa é atualmente responsável pela administração do cemitério? 5. Quando ocorreu a concessão? Sexto,
A matrícula do imóvel já foi transferida para o nome da prefeitura? Está em discussão. Senhor presidente. Vereador autor. Só complementando, na sessão de ontem eu já tinha afirmado que eu faria esse requerimento. Então, só dando alguns detalhes. Durante a pandemia foi feita a aquisição pela prefeitura do município, ainda no governo anterior, do cemitério Jardim das Hortênsias, até então privado. Porém, algumas dúvidas ainda tem, principalmente por aqueles que já tinham familiares sepultados nesse cemitério. Até então tinha que ser pago um valor, continua sendo cobrado, abriram-se tumbas novas e, até o momento, não houveram as devidas respostas. Era o que continha, senhor presidente. Coloque em votação o requerimento. Ou aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Também solicito, vereador, que seja retirado de votação. Só temos o requerimento número 264, de autoria do Edil Ivan Kraus. Como ele não se encontra, então, a seu pedido da mesa é retirado com a aprovação dos senhores vereadores, né? Sim, sim. Então, não há mais requerimento, senhor presidente. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário se informe se existem vereadores inscritos para fazer uso das explicações pessoais. Vereadora Rosi Cristante. Boa noite, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha nas redes sociais e os demais presentes. Então, eu queria estender o convite que haverá amanhã em Felipe Schmidt, dia 28, quarta-feira, no pavilhão da igreja, a primeira audiência pública para discutir o plano plurianual. Então, eu venho, através aqui, convidar a população do distrito e demais comunidades vizinhas, convidar os meus colegas vereadores, estarão presentes todos os secretários, a prefeita e a vice apresentarão todos os secretários para discussão das necessidades dentro da nossa comunidade, nosso distrito. Então, o povo vai comparecer para dar sugestões, né, sobre as necessidades, como estrada, saúde, educação. E esse é um documento importantíssimo, né, que vai ser lavrado ata com a assinatura dos presentes. Cada comunidade do distrito terá um representante, o qual fará as suas explicações dizendo quais são os anseios e as necessidades da comunidade local. Então, fica aqui o meu convite à população, como também aos meus colegas para participar dessa audiência pública que será traçado o plano plurianual. Também queria parabenizar a prefeita, a vice, por fazer essa audiência pública, porque em outras ocasiões a gente sempre vê que os prefeitos fazem isso em paredes fechadas, e isso foi aberto à população, então é um grande avanço. Também, na oportunidade, agradeço ao trabalho do pessoal da Secretaria de Obras, a presença do Leandro Pires, secretário, que sempre solicitado sobre as indicações, está sempre conosco, dando suporte. E também a secretária da Saúde, que todas as vezes que ela é procurada, ela tem uma agilidade nas respostas para a gente poder colocar a população. Então, seria isso, senhor presidente, meu muito obrigado, e fica aqui o convite a todos vocês. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário, dia 2 de junho, segunda-feira, às 19 horas. Tenham uma boa noite.